Olá, sejam bem-vindos ao canal R Filho Autos. Primeiramente, meu grande abraço a todos vocês, de uma forma aí bem especial para o meu amigo Paulo Ângelo, aí da cidade de Zurique, ou Zurique, né, na Suíça, né? Um grande abraço aí, meu amigo Paulo Ângelo, e meu muito obrigado aí por tudo, viu? Valeu, amigo. E meu grande abraço aí, meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte do canal R Filho Autos. E nesse vídeo de hoje a gente vai dar início ao tutorial do inversor caseiro de 36 volts e 2000 watts de potência, né? Vocês viram aí o teste desse inversor. Quem ainda não viu o vídeo anterior, né, onde eu mostro aí o cozimento, né, de alimentos através do meu sistema off-grid, né, de energia solar, feito de forma caseira, né? Então esse vídeo chamou muita atenção justamente porque nesse momento no Brasil a gente vive aí um aumento constante, né, de gás, né? Então se você é da área de eletrônica, né, você vai conseguir montar esse inversor e você conferir aí um excelente inversor para você estar aí utilizando para, na verdade aí, para todos os tipos de cargas, né? Ele é um inversor que vai servir aí para as cargas capacitivas, para as cargas resistivas e também para as cargas indutivas, né, que são os motores. Aqui nesse primeiro vídeo tutorial eu vou mostrar a parte aqui do conversor DC-DC. E no próximo vídeo, né, na segunda parte, eu vou mostrar os detalhes da ponte H. Aqui, pessoal, é o diagrama em blocos desse inversor, né? O que temos aí é a soma de 5 módulos DC-DC, né, com as saídas aqui em paralelas, entrando aqui na ponte H, né? Então, cada módulo desse eu tenho uma potência de 400 watts, né? Que é justamente esse módulo aqui que a gente vai analisar agora. Então, esse módulo ele é de 400 watts. E aqui a minha saída com onda quadrada, né? Por enquanto ainda é onda quadrada. E mais à frente a gente vai também fazer o projeto com a onda senoidal, né? Por enquanto, para se tornar um projeto mais simples, né, e mais fácil para se construir, por enquanto a gente ainda está aqui na onda quadrada, né? Eu já montei inversores de várias maneiras, né? Essa maneira aqui foi a maneira mais fácil para a gente dar manutenção, né? Porque como o objetivo é facilitar e não complicar, né? O ideal é que eu tenha um inversor que seja simples na hora de dar manutenção. Não adianta eu fazer um inversor bem complexo e quando ele der um problema, né, a maioria das vezes você não tem paciência para dar manutenção devido à forma com que o inversor está montado, né? Então ficou um sistema bem robusto aqui. Eu diria praticamente indestrutível essa primeira etapa aqui, né? Cada módulo desse está protegido por um disjuntor de 10 amperes, né? Então qualquer sobrecarga e mesmo até um curto-circuito aqui na saída, né, esses módulos eles vão desarmar. Então essa primeira etapa ela ficou bem resistente e se você montar esse projeto do jeito que eu vou mostrar, você praticamente não vai ter nenhum defeito, nenhum problema de manutenção aqui na primeira etapa, né? Então a parte mais provável de ter algum problema vai ser aqui na ponte H. E isso, pessoal, só se acontecer um curto-circuito aqui na saída, né? Então, pela minha experiência com esse inversor, mesmo numa sobrecarga aqui na saída, os disjuntores eles desarmam sem queimar nada. Agora, num curto-circuito, essa parte aqui da ponte H, ela pode queimar um ou dois componentes, né? E mesmo com um curto-circuito aqui, eu não vou ter nenhum problema aqui na parte DC-DC. Com isso já diminui muito o meu prejuízo na hora de algum problema, né? Na hora de um curto-circuito na saída. Cada módulo desse é totalmente
independente, né? Fica muito simples eu fazer o teste para cada um desses módulos. Quando eu estiver no meu máximo aqui, né, 2000 watts de potência, aqui na minha entrada, né, cada módulo desse vai estar solicitando na ordem aí de 10 a 12 amperes da bateria, né? Então aqui na saída, como já vai ter uma alta tensão contínua, né, na faixa aí de 230 volts, a minha corrente aqui na saída para cada módulo vai ser em torno de 2 amperes, né? Então aqui eu vou estar fornecendo aqui para a ponte H, né, uma corrente na ordem aí de 10 amperes, né? Eu vou ajustar esse 230 para 220 volts aqui na saída, né? Então a minha corrente aqui na saída vai ficar na ordem de 10 amperes, isso considerando aí a potência máxima, né? E eu usei aqui o cabo de 9 milímetros, né? O cabo que vem diretamente do banco de baterias, né? Já o cabeamento aqui para cada módulo, eu posso usar aqui o cabo de 4 milímetros. Então o módulo que eu vou mostrar no vídeo aqui, eu não tinha esse cabo, então eu terminei usando aqui um cabo de 2,5 milímetros. O que não vai ter problema, porque cada módulo desse aqui, né, ele vai, como a corrente vai estar na ordem de 10 a 12, então o cabo de 2,5, né, ele suporta aí até na ordem de 20 amperes. Então eu terminei usando aí dois cabos brancos, né, de 2,5, justamente porque eu não tinha, né, eu estava sem esses cabos preto e vermelho, então eu tive que usar os cabos de 2 milímetros, né? Então aqui também você pode usar o cabo de 2,5, não tem problema, porque aqui já é uma corrente bem mais baixa, né? E aqui na saída eu também usei o cabo de 2,5 milímetros. Certo, então aqui a gente tem o esquema eletrônico do conversor DC-DC, né? Se você observar, ele é praticamente aqui, esse aqui que já está aí no canal. Então, o vídeo aí onde eu mostro o inversor 36 volts, né? Onde eu mostro aqui, inclusive a gente usou ele num controlador MPPT caseiro, né? Um dos primeiros aí que eu mostrei no canal, né? Onde a gente pega esse módulo DC-DC e liga a saída dele numa fonte ATX, né? Para simular aí o carregador das baterias, né? Vocês vão observar aí que esse novo esquema eletrônico, ele tem algumas diferenças. Como a gente vai utilizar 5 módulos DC-DC, esse circuito aqui para o cooler só vai ser necessário em 2 dos módulos, né? Porque são 2 cooler que tem no sistema, né? Que vocês viram formando ali o túnel de vento. Então aqui eu tenho um resistor de 180R, né? 180 ohms. Eu coloquei 2 resistores porque eu posso também colocar apenas um resistor de 180. Quando eu faço isso, eu observo que o resistor de 180 ele esquenta bastante. Então quando eu distribuo aqui, né, eu uso 2 resistores, um de 150 e outro de 30. Então eu consigo também dividir esse aquecimento, né? Mas você querendo usar apenas um de 180 também vai dar certo. A questão é que vai aquecer bem mais, né? Esse diodo aqui, né, ele é o mesmo que eu estou usando aqui, o FR302, mas aqui eu posso usar qualquer de potência, né, e de preferência que seja ultra fast. Se você tem de sucata, de monitor de tubo, né, qualquer um daqueles diodos ultra fast de potência, você pode usar aqui, né? Aqui ele está fazendo apenas uma proteção contra a inversão de polaridade. Então, se você não quiser usar esse diodo, não tem problema. A questão é que aqui ele está protegendo o cooler, caso você troque lá os cabos da bateria. Esse diodo aqui é a mesma função, só que aqui ele está protegendo o circuito integrado, né? Você não pode ligar esse cooler nesses 12 volts aqui, né? Porque aqui é um sistema de baixa corrente, né? Essa corrente é o suficiente apenas para alimentar o circuito integrado, né? Por isso que você não pode ligar o cooler nesses 12 volts aqui. Então esse diodo aqui e esse diodo, né? Toda fonte chaveada tem esse diodo aqui, ó, que faz parte aqui da fonte auxiliar.
Geralmente ele é de 3 amperes até uns 100 volts, né? Então qualquer diodo que você encontrar aqui na fonte chaveada, você pode usar tanto aqui como aqui, que ele vai fazer o papel aí da proteção contra a inversão da polaridade. Aqui o diodo Zener eu tenho essas opções aqui, né? Se eu for usar um diodo Zener de 15 volts, a questão é que eu terei que aumentar a voltagem aqui do capacitor eletrolítico, né? Nesse projeto aqui eu coloquei o capacitor de 100 nanofarad em paralelo com esse eletrolítico aqui, né? Eu fiz questão de destacar que com mais intensidade, né? Aqui a trilha, né, do negativo é por onde vai passar a corrente mais elevada, né? Você observou que na montagem, né, o cabo negativo ele entra praticamente, né, em cima dos dois source, dos dois MOSFETs, né? Aqui é onde entra o cabo negativo. Veja que ele entra praticamente aqui em cima dos dois source dos MOSFETs, né? Isso aqui é muito importante, né? Então se você pegar esse cabo e por acaso ligar ele aqui na trilha do negativo nessa posição, você já pode ter alguns problemas de funcionamento, né? Então, por isso, você tem que fazer essa montagem exatamente como eu estou mostrando aqui, né? Às vezes a pessoa comenta que não conseguiu montar, né? Mas é porque a pessoa termina mudando muita coisa, né? Então, geralmente, esses projetos de inversores, eles têm algumas partes que tem que respeitar fielmente, né? A recomendação é sempre que você faça do jeito que a gente está mostrando, né? Por isso também que o cabo positivo ele já entra diretamente na tomada central aqui do transformador, né? Então quando esse MOSFET chavear, essa corrente mais elevada vai vir nesse sentido aqui de volta para o polo negativo da bateria, né? Então quando for a vez desse MOSFET chavear, então, a corrente mais intensa vai vir fechando aqui o caminho até o polo da bateria, né? Então é por isso que tem que respeitar, né? Fazendo aí uma trilha mais reforçada para esse caminho da corrente de maior intensidade. Então aqui eu fiz questão de jogar o negativo aqui do circuito integrado, né? Mostrando aqui uma linha bem mais fina, né? Então a alimentação negativa, né, do circuito integrado, ela está longe dessa por onde vai passar o fluxo mais intenso, né? Então é importante fazer isso porque eu estou tirando essa alimentação negativa do fluxo pesado de corrente, né? Isso aqui para uma forma de evitar alguma interferência aqui no circuito integrado. Muitos desses componentes você vai encontrar na fonte chaveada, né? Esse resistor de 4,7R você também vai encontrar na fonte chaveada. Esses dois aqui também você vai encontrar na fonte chaveada, né? Eu quero chamar a atenção para a importância desses dois componentes aqui, ó. O conversor ele pode funcionar sem esses dois componentes. Como vocês sabem, eu só uso transformadores de fonte chaveada, né? Então eu não mexo, né, com essa parte aqui de fazer um transformador, né, de enrolar um transformador, justamente porque eu encontro muitos desses transformadores nas fontes chaveadas, né? Então o objetivo, pessoal, é facilitar e reciclar, né? Às vezes a pessoa me pergunta como é que faz os enrolamentos, então eu não mexo, eu nunca montei um desses transformadores, né? Todos os inversores que eu já usei até hoje foi usando esses transformadores de fonte chaveada, né? Então, tanto para 12 volts, para 24 volts, para 36 volts, eu sempre uso esses transformadores, né? Você pode dar uma pesquisada aí no YouTube que você vai encontrar muitos vídeos, né? Falando sobre como fazer, né? Como enrolar esses transformadores de ferrite. Então eu peguei essas fotos aqui nesse site, né? 320volt.com. Aqui ele mostra, né, esse mesmo transformador aqui. 33 assim, 29 milímetros, né? Então aqui vai dar 12,5. Aqui, ó, ele está se referindo, né, à fonte chaveada, né? Então aqui na fonte chaveada ele usa esses pinos aqui juntos, né? E aqui juntos. E aqui ele usa esse enrolamento aqui, ele usa para os 5 volts lá na fonte.
Já para os nossos inversores, a gente vai entrar aqui com os 12 volts. Ou seja, né? Então na fonte, esse lado é o primário. Já para a gente que vai fazer o inversor, esse lado aqui é o secundário. Então lá na fonte, aqui é o secundário. Mas para a gente que vai fazer o inversor, esse lado aqui é o primário. Então aqui no enrolamento, que lá na fonte é dos 12 volts, ó. Então esse enrolamento aqui, a gente vai fazer o inversor para 24 volts aqui, ó. E nesse caso aqui, né, eu estou usando esse mesmo enrolamento para fazer o de 36 volts, né? Então você vê que esse transformador, ele é muito versátil, né? E ele é muito bem construído e ele é muito robusto. Eu já cheguei a usar também esses dois pinos para um inversor de 48 volts, mas ele vai aquecer muito, então não compensa para 48 volts. Então no máximo para 36 volts, que é o nosso projeto aqui. Nesse mesmo site aqui, né, ele mostra a quantidade de espiras, né? No primário, que para a gente vai ser o secundário, ele usa 20 espiras, né? Então aqui a tomada central e mais 20 espiras aqui, né? Então aqui do outro lado, ó, tem a tomada central. Aqui ele usa 3 espiras, né? Mas aqui ele está usando o fio triplo. 3 mais 3. Isso aqui vai fazer os 5 volts. Então continuando, né? Ele usa mais 4 espiras de cada lado para fazer aí os 12 volts. Então no momento aqui, esse transformador aqui, né? Ele está utilizando justamente essa entrada aqui, ó. Esse princípio aqui, ele serve para qualquer transformador de fonte chaveada, né? Então mesmo que você tenha aí uma fonte chaveada que os pinos sejam diferentes desse aqui, né? O importante é que você, antes de retirar o transformador lá da placa, você observe lá quem são os pinos, né, da saída de 5 volts e quem são os pinos da saída de 12 volts, né? E também onde está a tomada central, que é essa daqui, né? Alguns transformadores, eles não têm esse fio aqui da tomada central. Muitos deles, a tomada central já vai estar aqui mesmo, junto com os outros pinos. Então você vai observar quem é o negativo da saída da fonte, né? Porque esse cabo aqui lá na fonte, ele é o negativo lá da saída das tensões da fonte. Então fica fácil de você identificar quem é a tomada central do transformador, né? Então aqui no nosso canal você acessa aí os vídeos, né? Nesse vídeo aqui, que o título é Projeto Inversor Caseiro para Geladeira e Bomba d'Água, né? Eu mostro mais opções para você identificar diferentes tipos de transformadores das fontes chaveadas, né? Quando eu testei esse transformador, eu até coloquei essa observação, ó. Ele só dá certo se eu usar esse resistor com esse capacitor aqui para eliminar a interferência, né? Então, que é justamente esse resistor de 10 ohms em série com um capacitor de 1 nanofarad, né? Esse capacitor é aquele 102, né? Eu posso usar o de 1 nanofarad e posso usar o de 2,2 nanofarad aqui em série com resistor de 10R. Então alguns transformadores, eles podem funcionar sem esse conjunto aqui, né? Mas no entanto, outros transformadores, se eu não usar esse conjunto aqui, eu termino aquecendo demais os MOSFETs, chegando aí a queimar os MOSFETs, né? Eu aconselho que sempre você use aqui esse conjunto aqui no enrolamento aqui, né? Então aqui eles estão em paralelo com esse enrolamento do transformador, né? Então aqui eu tenho dois MOSFETs IRFP260N, né? A recomendação também é que você use para esse projeto de alta potência, né? O MOSFET que vai suportar tranquilamente aqui no conversor DC-DC, né? Até agora eu só encontrei o 260N, né? Ó, interessante que eu já testei esse MOSFET aqui, ó, HY4008. Esse MOSFET aqui,
ele é para 80 volts, 200 amperes, né? Então, mas aqui no circuito, quando eu ligo ele, né, ele queima imediatamente. Ele não funciona, né? Nesse sistema push-pull, né? Ele não dá certo, né? Então, o único lugar que eu já consegui usar esse MOSFET foi lá no controlador MPPT, né? Que lá ele é no sistema half bridge, né? Então lá ele funciona, mas em push-pull eu nunca consegui fazer funcionar esse MOSFET, ele queima imediatamente. Então esses daqui, ó, todos eles eu já testei aqui nesse inversor, e nenhum desses aqui, ó, 2807, né, ó, o 1407, 3207, né, eles não funcionam por muito tempo, né? Quando você exige mais potência, eles vão começar a queimar. Esse aqui, ó, o IRF 540N, né? Então esse daqui ele funciona, né? Lá no nosso inversor, ele não tem, né? Ele não tem a mesma potência de quando a gente usa esse 260, né? É por isso que eu só vou recomendar para esse projeto o 260N, né? Porque foi ele somente ele conseguiu suportar todos os testes. Então, muitas vezes você vê uma referência de uma peça, né, e você pensa que ela vai dar certo no projeto, né, devido aí a ser de uma potência alta e tudo, mas na prática, né, na prática é bem diferente, né. Aqui a minha entrada, ela vai ser até 42 volts, né, mas se você usar aqui um MOSFET de 80 volts, que suporta até 80 volts, ele não vai suportar, né. Porque muitas vezes, né, aquelas informações, elas não batem, não condiz com a vida real, né? Então sempre esses projetos, para dar certo, né, eles têm que ser um superdimensionamento mesmo, né? Você vê que esse cara aqui, ele é para 200 volts. Numa entrada que eu vou usar até 42 volts, né? E mesmo ele sendo para 50 amperes, na vida real aqui, ele não vai suportar os 50 amperes, né? Então nesse projeto a gente está usando o disjuntor de 10 amperes e na verdade ele vai desarmar quando essa corrente chegar praticamente aí a 15 amperes, né? Então esse aqui é a ligação do LED. No vídeo aí eu mostrei um diodo ultrafast aqui juntamente com o LED e o resistor. Esse diodo ultrafast não precisa usar. Então aqui basta você ligar o resistor e o LED de alto brilho, né? Então por que eu não ligo o LED aqui na saída, né? Isso porque, ó, cada módulo desse ele vai consumir em vazio, né, na ordem aí dos 300 a 400 miliamperes, né? E no momento que o meu consumo é pequeno, né, eu posso desligar os outros 4 e deixar apenas um módulo ligado, né? Se eu for ligar o LED aqui na saída, né, no momento em que eu desligar esses 4 aqui, né, então os outros LEDs todos ficarão ligados, né? Por quê? Porque a saída está em paralelo, né? Então esse LED aqui só vai acender quando realmente esse transformador estiver operando, né? Então é uma maneira também de eu identificar se algum dos módulos parou de funcionar, né? Então observe que aqui eu não estou usando o capacitor eletrolítico, né? Esse capacitor vai estar somente lá na ponte H, né? Todas essas saídas dos módulos, elas não usam o capacitor, né? Eu apenas coloquei o capacitor aqui na ponte H. O que eu pude notar, né, é que quando eu uso o capacitor, se eu for usar o capacitor aqui para cada um dos módulos, muitas vezes eu não tenho uma distribuição igualitária aqui das correntes na entrada de cada módulo, né? Então foi uma coisa assim na prática, né, que eu constatei que quando eu não uso o capacitor eu consigo distribuir melhor a minha corrente na entrada, né? Então a outra coisa bem importante, né, para que eu tenha uma boa distribuição das correntes lá na entrada, né, para que um módulo não fique sobrecarregado, drenando mais corrente do que os outros. Todos os meus transformadores têm que ter a mesma característica, né? Antes de você interligar os módulos, você vai ter que fazer um teste aqui para saber a tensão na saída, né?
Você pode usar uma lâmpada para fazer o teste com a carga. Então os valores das saídas tem que ser praticamente iguais, né? Nesse projeto, o negativo da bateria, né, ele está ligado aqui no negativo da ponte de diodos. Então beleza, a gente vai ficando por aqui, que é para o vídeo não ficar muito extenso, né? No próximo vídeo a gente continua ainda com algumas imagens aqui dessa montagem, né? E também a gente vai dar início aí ao tutorial também da ponte H, né? Então é isso aí. É importante você deixar o seu like aí no nosso vídeo, né? Compartilhe. E se ainda não for inscrito, né, inscreva-se no nosso canal. E também para aqueles que puderem fazer a contribuição com o nosso canal, será muito bem-vindo, né? A gente agradece muito. E essa contribuição a gente vai retribuindo aqui com mais projetos aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.